Olá, famílias! Vamos começar agora o módulo sobre sono. Então, principalmente focado no sono do recém-nascido, mas as dicas que eu vou dar nesse módulo vão ajudar vocês a garantir um sono tranquilo ao longo de todo o primeiro ano de vida do bebê, inclusive pensando no sono dos pais, né? Pensando no conforto dos pais. A primeira aula eu vou falar sobre fisiologia do sono. Então, fisiologia já lembra um pouquinho a questão de faculdade, de aulas introdutórias. Então, para quem não é da área da saúde, também já aviso que vai ter um pouquinho de termos técnicos, vai ter uma parte assim que talvez fique um pouquinho difícil, mas é só prestar atenção e ler um pouquinho depois sobre esse assunto que vocês vão entender direitinho, porque vocês sabem, eu gosto de porquês, eu gosto que vocês entendam o porquê de fazer uma determinada rotina, uma determinada estratégia, um determinado recurso. E para entender o porquê, a gente precisa entender lá as bases, né, fisiológicas, o que acontece naturalmente no nosso organismo. E antes de falar exatamente da fisiologia, eu queria já começar esse módulo dando um recadinho para vocês. Sabe aquela história de que o bebezinho dorme por 20 horas, o bebezinho recém-nascido dorme muito? Isso não é uma verdade absoluta, tá, pessoal? Primeiro que tem bebezinhos que não dormem tanto assim. A gente tem as variações da normalidade com bebezinhos que são muito dorminhocos e bebezinhos que são dormidores curtos, são bebezinhos que dormem pouco. Isso existe. Então pode ser que seu bebezinho não seja um desses bebês que vai dormir por horas a fio. Outro detalhe importante em relação a essa questão de que bebês dormem muito é que eles dormem picadinho. O ciclo de sono do bebezinho, ele dura de 40 minutos a 1 hora. Então, sabe aquele bebê que acorda de hora em hora? É normal. Exato, isso não é uma doença, isso não é um problema, isso não é um distúrbio do sono. O que a gente precisa é ensinar esse bebê que ele vai superficializar o sono sem despertar e não vai realmente acordar e precisar ser amamentado, se precisar ser ninado para voltar a dormir. Mas a verdade é que o bebezinho ele vai acordando mesmo várias vezes ao longo do período de sono. E durante os primeiros 3 meses de vida, muitas vezes o bebezinho até é um dorminhoco, ele dorme bastante, mas no colo. Ele não aceita ficar no berço, ele não aceita ficar lá na cama, lá no ninho, não, ele fica no colo. E aí a gente usa estratégias como o uso do sling, por exemplo, para que a mãe consiga deixar esse nenenzinho dormindo no colo e ela consiga comer, e ela consiga usar as mãos e fazer alguma outra coisa enquanto esse neném dorme, porque muitas das sonecas vão ser no colo. E o outro grande detalhe é que os bebezinhos não sabem que é dia ou que é noite, né? Então, às vezes o bebê é até um bom dorminhoco, ele dorme o dia inteiro e passa a noite inteira acordado. E aí vem alguém e fala assim, nossa, esse bebê está trocando o dia pela noite. Não, gente, ele não está trocando o dia pela noite, simplesmente porque ele não sabe que é dia ou que é noite, né? Dentro do útero era noite sempre. Dentro do útero estava sempre escuro, não tem luminosidade no intraútero. Vocês já pensaram sobre isso? Então, se não tem luminosidade, não há ciclo circadiano, não há diferença do dia para a noite. Então, o bebezinho, quando ele nasce, ele é exposto à luminosidade, né? Uma luminosidade muito intensa e artificial, inclusive, porque são as luzes artificiais, mas ele não tem ainda essa percepção, essa regulação de que existe um período mais escuro que é para dormir e um período de mais claridade que é para ficar acordado. E é justamente isso que a gente precisa ensinar e condicionar o nosso nenenzinho. E isso não vai ser feito do dia para a noite. Não é que no final da primeira semana, pronto, passou uma semana, meu bebezinho já sabe o que é dia, que é noite. Não, às vezes isso vai durar de 2 a 3 meses. Então leva de 2 a 3 meses para o bebezinho amadurecer e conseguir realmente ter essa diferenciação do dia e da noite, do que é claro e do que é escuro. Então, esse é um dos aspectos da fisiologia do sono, né? Nós, adultos e as crianças maiores, nós dormimos seguindo um ciclo circadiano. A gente entende fisiologicamente que durante o dia é para ficar acordado e durante a noite é para dormir. E aí, como que a gente ensina para o nosso recém-nascido, que estava lá no escurinho, nas 1001 noites, nas 300... Não, peraí. Quanto tempo dura uma gestação em dias? Não sei dizer, né? Mas foram 9 meses, né? 40 semanas, vivendo no escurinho. E de repente ele vem para um lugar que está claro. E aí ele tem que entender que esse claro é o momento de ficar acordado. A gente tem que ensinar isso para o nosso neném. A gente ensina isso quando no final do dia a gente já diminui as luminosidades e durante a noite a gente deixa sempre escuro o ambiente em que esse bebê está dormindo. E do contrário, durante o dia a gente abre as janelas, deixa a luz do sol entrar, leva esse nenenzinho para brincar, ou a gente passeia com esse neném num ambiente aberto, para que ele tenha essa identificação do dia
como um momento de ficar mais tempo acordado e de fazer atividades. Então, um dos primeiros fatores fisiológicos da regulação do sono é a gente entender que o bebezinho não tem ciclo circadiano, que ele precisa desenvolver a estabilidade e que isso pode levar em torno de 2 a 3 meses para que o bebezinho consiga realmente dormir à noite e ficar acordado durante o dia. E um outro grande regulador do sono é a melatonina. A melatonina é o hormônio do sono, produzido lá no nosso sistema nervoso central. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, porque se tornou-se um modismo, né? Usa-se melatonina para um monte de coisa, né? Como se todo mundo estivesse com falta de melatonina. Mas a verdade é que o nosso recém-nascido, ele não tem melatonina mesmo, tá? Porque no intraútero, a melatonina que ele recebia era a melatonina que vinha da mãe através da placenta. Idealmente, essa melatonina é produzida à noite, né, quando a gente está dormindo. Só que, infelizmente, muitas mulheres têm distúrbios do sono e, principalmente no final da gestação, elas têm um sono muito irregular, elas não conseguem dormir bem, elas acordam muito à noite, acordam para fazer xixi, acordam porque estão desconfortáveis, acordam porque estão ansiosas. E com isso, a gente acaba tendo, no final da gestação, uma diminuição da melatonina materna que passaria para esse bebê. Então, esse bebê já tem ali, desde o nascimento, uma quantidade menor de melatonina do que deveria. E aí, ele não produz essa melatonina ainda, quando ele nasce, ele vai continuar recebendo da mãe através do leite materno. Então, a melatonina passa para o bebezinho através do leite. Porém, essa mãe também não está conseguindo dormir direito e ela também não está com uma produção adequada de melatonina. Então, isso também acaba dificultando. E aí, a melatonina, para ela ser produzida, tem que estar escuro, tá, gente? Então, o ciclo circadiano importa. E, idealmente, a gente precisa dormir antes, na primeira metade da noite, antes das 22 horas. E aí, muitas vezes, essa família está com sono completamente desregulado, completamente bagunçado, essa mãe está com a produção de melatonina inadequada e ela não consegue passar isso para o bebezinho. E às vezes a família também já tem o hábito de dormir muito tarde, eles não conseguem fazer essa rotina noturna de forma que esse bebezinho já esteja num ambiente escuro, ali por volta das 20, das 21 horas, e aí esse bebê também não inicia de forma adequada essa produção de melatonina. Então, isso acaba atrapalhando lá na frente esse bebê conseguir realmente dormir por períodos mais prolongados. Isso é um outro detalhe. Tempo de sono. O que é dormir a noite inteira para um bebezinho, para um recém-nascido, para um bebê nos primeiros meses de vida? Gente, um bebê pequeno, ele vai ter despertares, ele vai acordar para mamar. Isso é natural, isso é fisiológico. Não adianta a gente brigar contra isso, sabe? Não adianta você achar que você vai pôr o seu neném no berço, ele vai dormir e vai acordar só no dia seguinte, depois de 12 horas de sono. Não é assim que funciona. Isso não é o fisiológico, isso não é o natural. Não criem essa expectativa, porque isso é uma expectativa irreal. Então, nas primeiras semanas, o bebezinho vai acordar várias vezes. Depois, ele vai começar a fazer períodos de sono à medida até que a amamentação se estabeleceu. Ele vai conseguir dormir períodos de 2 a 3 horas. Então, ainda assim, ele vai despertar mais ou menos a cada 2, 3 horas. E à medida que ele vai tendo o ciclo circadiano, que ele vai tendo a regulação da produção de melatonina, ele vai tendo períodos cada vez mais longos de sono. Mas o mais longo, o máximo que um bebezinho de 2 a 3 meses consegue dormir, são de 5 a 6 horas direto. Então, mesmo o bebezinho que está dormindo bem, dentro do esperado, ele vai acordar de madrugada, porque se ele for dormir às 20 horas, 5 horas depois, 1, 2 da manhã, ele vai ter pelo menos um despertar. E vamos entender que esse despertar é normal, que tá tudo bem esse bebê despertar uma vez para mamar, ou nem necessariamente para mamar, né? Mas ter esse despertar que ele realmente acorda e precisa voltar a dormir. É muito importante que a gente entenda o que é normal do bebê, para a gente saber trabalhar dentro de expectativas reais em relação a esse sono. Então, nós temos sim uma meta de que esse bebê consiga dormir um período de sono de até 12 horas, mas entendam que isso não vai acontecer nos primeiros meses de vida do bebê. E quem propõe isso tá te vendendo algo falso, porque não é o que vai acontecer. Mas a gente consegue gradativamente regular esse sono do bebê, tanto em relação ao ciclo circadiano, dia e noite, quanto em relação à produção de melatonina, mas principalmente em relação à rotina do sono. E esse bebezinho vai aos pouquinhos dormindo períodos cada vez mais longos.